Bem, até aqui nós já falamos de crenças e de perfil comportamental. E agora eu vou te explicar mais um aspecto que influencia muito na conexão e na afinidade de um casal e que acaba causando muitas brigas no casamento. Eu me refiro ao que nós chamamos de valores. No sentido em que eu vou utilizar aqui no nosso curso, valor é tudo aquilo que nos move, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos faz seguir adiante em busca de um ou mais objetivos nas nossas vidas. Então, agora eu vou te falar um pouco sobre a questão dos valores, de modo que você entenda como as diferenças de valores entre você e o seu cônjuge afetam muito o seu casamento. Da mesma forma que em relação às crenças e aos perfis comportamentais, aqui eu não vou te falar de valores de uma maneira tão detalhada quanto eu abordo, por exemplo, lá no curso Método Amor, ok? Mais uma vez eu serei direto e objetivo. Então, para começar, eu preciso que você entenda que cada um de nós valoriza mais algumas coisas e menos outras coisas. Você, por exemplo, pode gostar muito de ir ao cinema, de viajar, de dormir até mais tarde, de ler, enfim. Por outro lado, você pode não valorizar tanto questões como ter uma casa própria, ser reconhecido pelos outros, fazer novos amigos, etc. Tudo isso são valores, certo? E os valores foram também categorizados para fins didáticos, que é justamente para que nós possamos entender melhor esse assunto. De um modo geral, nós podemos dividir os valores em 6 grandes categorias. O primeiro tipo de valor se chama valor teórico ou conhecimento. Há algumas pessoas que valorizam bastante descobrir a verdade, usando a razão, querem desvendar as coisas, precisam estar sempre buscando por conhecimento, aprendendo continuamente. Pessoas assim procuram buscar os porquês de tudo, são muito teóricas, gostam de ler, fazer cursos, ampliar conhecimento, muitas vezes não gostam de atividades práticas, como tarefas do lar, cuidar do jardim, consertar coisas e assim por diante. Às vezes, os indivíduos que valorizam muito o conhecimento, a razão, podem colocar essa busca por mais conhecimento à frente de outras coisas, até mesmo família e o casamento, por exemplo, ok? Vamos então para o nosso segundo valor, que é o valor estético, também conhecido por harmonia. Indivíduos com esse valor elevado gostam de apreciar a beleza das coisas, gostam de viver experiências subjetivas, valorizam muito a qualidade de vida e procuram viver em paz e harmonia. Podem gostar bastante de estar em meio à natureza, de ir a teatros, museus, shows, exposições artísticas e assim por diante. Algumas pessoas com esse valor muito alto se voltam bastante para uma conexão interior, mais espiritual, valorizando atividades como meditação, relaxamento, yoga e assim por diante, atividades mais introspectivas, digamos assim. Pessoas com esse valor muito elevado podem ter uma certa dificuldade para lidar com a realidade do dia a dia, com aquilo que de fato acontece ao seu redor, com o mundo real, e por isso podem querer, digamos assim, fugir da realidade, se voltar ainda mais para o seu mundo paralelo, para o seu mundo interior. E isso pode gerar atritos em um casamento, entende? Seguindo adiante então, o terceiro valor de que eu vou te falar é o valor econômico, também chamado de utilidade. Pessoas com alto valor econômico avaliam muito o custo-benefício das coisas, especialmente em relação ao investimento de tempo e de dinheiro. Será que vale a pena? Tempo é dinheiro? Esses e outros pensamentos são comuns para pessoas com alto valor econômico. Normalmente são pessoas práticas, ágeis e realizadoras, focadas no trabalho e no mundo business, que querem ter bons rendimentos financeiros para poder consumir bens de maior valor, visando acumular mais riquezas. Muitas pessoas assim acabam se tornando o que se denomina de workaholics, que acabam trabalhando demais. Em virtude disso, podem deixar outras coisas, como o casamento, por exemplo, talvez em um plano secundário. Outro valor existente é o social, que também podemos chamar de altruísmo. Quem tem um valor social muito elevado procura investir o seu tempo e os seus recursos para construir um mundo melhor para todos. O indivíduo altamente social ou altruísta valoriza muito ajudar o próximo, auxiliar quem mais necessita e normalmente contribui bastante com causas sociais. São pessoas muito generosas e que costumam ter muita empatia, que consideram de grande importância compreender o que os outros pensam e se colocar no lugar das outras pessoas. Indivíduos assim querem fazer a diferença em prol das outras pessoas, e o lado ruim é que muitas vezes se dedicam em excesso aos outros e acabam descuidando de si próprios, acabam prejudicando a si mesmos.
Outro fator relevante, o quinto de que eu vou te falar, é o valor político ou poder. Pessoas com alto valor político querem se destacar e conseguir o máximo de poder e de status pessoal. Normalmente objetivam assumir posições de comando e de liderança, possuindo muita clareza de onde querem chegar, de quais metas querem atingir. Costumam ser ambiciosas e sentem prazer em liderar as outras pessoas, buscando incessantemente o sucesso e o reconhecimento dos outros. É bem comum que pessoas que têm esse valor muito elevado acabem não dedicando tanto tempo e tanto esforço para o seu casamento. Entende a importância disso que eu estou te falando? O sexto e último valor de que eu quero te falar aqui é o valor princípios, também chamado de valor religioso. Indivíduos com esse valor elevado costumam acreditar firmemente em algo, tendo crenças, convicções e até mesmo dogmas muito fortes. Pessoas assim podem viver com base em alguma religião, alguma doutrina ou uma filosofia de vida específica, dando muita importância aos seus princípios para guiar suas vidas. Quanto maiores forem as convicções dessas pessoas, mais conservadoras elas tendem a ser. Um aspecto negativo é que elas podem ter sérias dificuldades de aceitar pontos de vista contrários do seu, diferentes do seu. Indivíduos com valor princípios elevado costumam ver as coisas como preto no branco, é assim e ponto final, e comumente estão querendo convencer os outros de que o seu ponto de vista é o correto. Agora imagina o que isso pode significar em um casamento. Conhecer os valores de um indivíduo e a intensidade deles nos ajuda a compreender os porquês de determinadas atitudes de cada ser humano. Aqui, aliás, é importante eu ressaltar também que todos nós valorizamos, embora em intensidades diferentes, todos os valores que eu te expliquei até aqui. Isso quer dizer que você valoriza, sim, seja mais ou seja menos, o valor conhecimento. Você valoriza, sim, o valor estético, seja mais ou seja menos. Você certamente valoriza os bens materiais, o custo-benefício das coisas, seja mais ou seja menos. E assim por diante. Entende isso? Assim como em relação ao perfil comportamental, todos nós valorizamos todos os valores que eu te falei aqui, uns mais, outros menos. O que varia é o grau, a intensidade da valoração que cada ser humano dá a cada coisa. Ficou bem claro isso? Aliás, se você gostou também desse tema sobre valores, se você clicar no link que eu deixei para você aqui na área do aluno e responder o questionário sobre a análise de perfil comportamental, deixa eu te dizer uma outra coisa bem legal. Se você decidir comprar a análise de perfil comportamental no modo completo, como eu já te expliquei antes, você vai receber também uma análise detalhada de quais são os seus principais valores. Quer dizer, o quanto numa escala de 0 a 100 você valoriza o conhecimento, o quanto numa escala de 0 a 100 você valoriza o altruísmo, o quanto de 0 a 100 você valoriza o poder, e assim sucessivamente, com cada um dos valores que eu te expliquei até aqui. Muito legal, né? Mas aqui, nesse nosso curso, o que eu quero mesmo que você entenda é que assim como as crenças e o perfil comportamental, as diferenças entre os valores seus e os valores do seu marido ou da sua esposa podem dar margem a muitos atritos, a muitas brigas no seu casamento. Deixa eu mais uma vez exemplificar isso, para ficar ainda mais claro. Digamos que você tem um valor teórico muito alto. Você gosta de ler, de estudar, de aprender coisas novas e assim por diante. Já o seu parceiro acha que isso é uma tremenda bobagem. Ele é mais prático. Olha o custo-benefício das coisas. Ele visa sempre ganhar tempo e ganhar dinheiro. Na visão dele, ficar fazendo curso só por fazer, como ele fala, como ele diz, não vale nada. Se é para ele ler alguma coisa, por exemplo, só se isso trouxer algum retorno para ele. O valor econômico dele é muito alto, mas o valor teórico dele, o valor conhecimento dele, que é muito alto em você, é bem baixo para ele. Olha só o conflito que isso pode gerar, meu amigo, minha amiga. Muitos casais vivem em atrito porque um não consegue entender por que o outro valoriza coisas sem graça ou sem fundamento na visão dele. E agora você está tendo acesso a esse conhecimento, então para você vai ficar mais fácil, a partir de agora, para entender o seu cônjuge. Deixa eu te dar um outro exemplo de valores diferentes gerando atrito num casamento. Digamos que você tenha um valor estético elevado. Você gosta de passear, gosta de estar em meio à natureza, talvez goste de artes, de cinema, de meditar, enfim, você é mais introspectivo talvez, enquanto que para o seu cônjuge
Tudo isso é uma tremenda bobagem. Para ele o que interessa mesmo é ter sucesso na vida, é conseguir crescer, é ter um cargo, um emprego importante, ganhar um ótimo salário. Ele quer mesmo é trabalhar e se destacar na carreira, ser reconhecido pelo que ele é e pelo que ele faz. Que diferença de valores, hein? Você consegue perceber que as diferenças de valores existentes entre as pessoas podem gerar muitos conflitos no casamento? Tá mais claro isso para você agora? Agora que eu te expliquei o que são as crenças, o perfil comportamental e os valores, e eu te expliquei como tudo isso interfere muito em um relacionamento a dois, eu espero que tenha ficado mais fácil para você compreender por que razão você e o seu cônjuge pensam e agem de maneiras tão diferentes um do outro. Mas o que eu espero sinceramente, após eu ter te ensinado tudo isso, é que você entenda que com essa enormidade de diferenças que existem entre a maioria das pessoas, é comum que ocorram divergências, é comum que ocorram discordâncias entre um casal. Ao se dar conta disso e entender que apesar dessas diferenças é possível melhorar muito o seu casamento, você começa a desenvolver o seu nível de inteligência emocional. E é disso que nós vamos falar de agora em diante. Eu vou te explicar a importância da inteligência emocional e como você poderá desenvolvê-la. Adquirindo e desenvolvendo a sua inteligência emocional, você vai conseguir transformar as brigas do seu casamento em amor. E não se trata de fazer cessar os pontos de divergências entre você e o seu marido ou a sua esposa, mas sim de transformar brigas em simples pontos de divergência facilmente resolvíveis. Eu quero ressaltar a minha experiência pessoal nesse sentido, o que aconteceu no meu casamento. A minha esposa e eu tínhamos muitos atritos, muitas brigas, em função dos nossos pensamentos e das nossas atitudes diferentes. Lembra que eu te falei há pouco tempo atrás sobre os nossos perfis comportamentais não serem nada parecidos? Lembra disso? E quanto às nossas crenças e aos nossos valores, também não é muito diferente. Mas depois de aprender sobre crenças, perfil comportamental e valores, depois de aprender que nós somos, pensamos e agimos diferentes, hoje a minha esposa e eu não brigamos mais. Nós nunca mais brigamos, isso já faz um bom tempo, alguns anos. Hoje, quando nós temos alguma divergência, nós simplesmente conversamos sobre o assunto e chegamos a um acordo sobre o que é o melhor para nós, para o nosso casamento e para a nossa família. Mas nós só chegamos nesse nível de compreensão e de entendimento devido ao desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Aliás, já que estamos falando nisso, você sabe o que é inteligência emocional? Mais uma vez, eu não vou me estender muito sobre o assunto, esse não é o meu propósito aqui no curso. Então eu vou ir direto ao ponto. Eu vou resumir inteligência emocional aqui, para os fins do nosso curso, como sendo a capacidade de eu controlar e de eu gerenciar as minhas emoções, os meus sentimentos. Então, quanto mais eu consigo controlar e gerenciar as minhas emoções, mais inteligente emocionalmente eu sou, ok? Entendido isso? Se você quiser entender mais sobre o assunto, eu sugiro que você leia esse livro aqui, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele é muito bom, é excelente mesmo. Mas vamos voltar ao nosso propósito aqui do curso. Me responda essa pergunta. Por que razão, ao invés de conversar numa boa com o seu cônjuge quando vocês têm alguma divergência, algum ponto de discordância, por que razão, por qual motivo, ao invés disso, vocês acabam brigando, discutindo, talvez até se acusando e se agredindo verbalmente? Eu vou te responder de forma direta essa pergunta. Por falta de inteligência emocional. Nesses momentos, nos momentos em que as diferenças entre vocês, seja em virtude das crenças, do perfil comportamental, dos valores, ou seja lá do que for, nesses momentos em que vocês discordam, vocês acabam brigando porque vocês ainda não possuem um grau suficiente de inteligência emocional. E não vai adiantar nada agora você querer se defender e jogar a culpa no seu marido ou na sua esposa, e muito menos em mim. Porque como a minha mamãe já me dizia, desde que eu era pequenininho, filhinho, uma pessoa sozinha não briga. Talvez você possa me dizer, tá, Leandro, mas você não conhece o meu marido ou a minha esposa. Meu amigo, minha amiga, presta atenção aqui em mim. Isso é uma das coisas que eu mais escuto dos meus clientes.
É sério, é muito comum nós nos defendermos dizendo aos outros ou a nós mesmos mentalmente que ele é assim ou ela é assado, ele fez isso, ela fez aquilo, usando isso como um escudo, como uma barreira. Isso para que eu não precise tomar nenhuma atitude de mudança, para que eu possa me manter na inércia, na minha zona de conforto. Porque afinal de contas, quem tem que mudar, quem tem que tomar alguma atitude é o meu parceiro e não eu. Aliás, se você ouviu isso que eu acabei de te dizer e você acha que a culpa das brigas no seu casamento é do seu cônjuge, se você pensa assim, que ele é quem deveria estar assistindo esse curso, que ele é quem teria que mudar, amigo, amiga, nesse caso eu te aconselho do fundo do meu coração, pro teu bem, que você lê esse livrinho aqui, ó. O Poder da Autorresponsabilidade, do PhD em Coaching Paulo Vieira. É um livro bem pequenininho, mas que vai te ajudar a transformar a sua vida. E eu digo isso porque esse livrinho me ajudou a transformar a minha vida e o meu casamento. Para ser bem breve e bem objetivo com você, eu vou contar o que aconteceu comigo. Antes de eu conhecer a minha esposa, eu terminei 3 relacionamentos sérios que eu tive. E isso basicamente aconteceu porque eu sempre queria que as minhas ex-companheiras mudassem. Eu achava que elas é que tinham que fazer algo diferente, elas é que estavam erradas e elas que tinham que mudar. E devido a isso, todos esses relacionamentos acabaram. Na realidade, hoje eu percebo que tudo isso foi uma bênção na minha vida, foi uma bênção para mim, pois eu aprendi muito com o que aconteceu lá atrás, especialmente nos meus relacionamentos anteriores. E é devido a isso que hoje eu sou uma pessoa muito melhor no meu casamento com a minha esposa. E você? Me responda essa pergunta. Sinceramente, você já conseguiu mudar alguém? O que eu quero te dizer é o seguinte: é bastante comum que cada um de nós queira mudar alguém de que a gente goste. Pensa agora nessa pessoa, que talvez não seja o seu cônjuge, ou talvez seja, ou talvez outra pessoa, enfim, e me diga, essa pessoa mudou porque você pediu, ou porque você mandou que ela mudasse? É claro que eu estou me referindo a uma mudança grande, tá? A uma mudança justamente com relação àquilo que te desagrada bastante nessa pessoa. Normalmente isso se relaciona ao jeito de ela agir, a maneira de ela se comportar. Vamos lá, me responde, ela mudou porque você pediu ou porque você mandou? A realidade, meu amigo, minha amiga, é que muito dificilmente uma pessoa vai mudar porque você pediu ou você mandou que ela mudasse. O que eu descobri ao longo da minha vida, especialmente agora, ao longo da minha caminhada no coaching, com os meus processos de coaching, com os meus clientes, é que a melhor forma de fazer com que o outro mude, seja o meu cônjuge ou seja outra pessoa de que eu gosto muito, a melhor forma é a seguinte: eu mudar primeiro. Há inclusive estudos que comprovam isso. E eu comprovei também isso na minha vida. O meu casamento se transformou em um casamento fantástico, um casamento maravilhoso. Não porque eu pedi para a Bruna para ela mudar ou mandei que ela mudasse, mas porque eu mudei, porque eu fiz a diferença, porque eu fiz com que as coisas acontecessem diferentes dessa vez. E a minha esposa começou a mudar depois, devagarzinho, pois ela foi vendo que eu mudei primeiro, e ela foi notando que eu me transformei em uma pessoa melhor. Você consegue entender agora, com o conhecimento que você tem, a partir do que eu estou te dizendo, que você tem uma escolha diferente para você poder fazer, que é a escolha de você ser o vetor da mudança no seu casamento, de você ser o agente que vai diminuir ou até mesmo vai fazer cessar as brigas e as discussões no seu relacionamento. Você entende isso? Não se trata de apontar quem tem a culpa pelas brigas no seu casamento. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer uma outra pergunta para você. Se você tivesse que escolher entre ter a razão ou ser feliz no seu casamento, o que você escolheria? Isso pode parecer bobagem, mas na realidade é mais ou menos assim que ocorre em um casamento. Se você tiver o hábito de querer sempre ter a razão quando você e o seu parceiro divergirem sobre algo, dificilmente você conseguirá ter um casamento maravilhoso. Mas amigo, amiga, voltando então ao que eu estava te falando antes,
Se é você quem está vendo essa aula, se é você que entendeu que as brigas estão trazendo infelicidade para o seu casamento, é justamente você que tem mais condições e mais capacidade de transformar isso, e não o seu cônjuge, que provavelmente não tem o interesse e o nível de conhecimento que você tem. Você consegue entender isso? Como eu já te disse, foi justamente isso que aconteceu comigo quando eu conheci a Bruna. Nós começamos a namorar, depois de um tempo nós fomos morar juntos e daí nós começamos a ter no nosso relacionamento as mesmas brigas que eu já tinha tido nos meus relacionamentos anteriores. Foi somente aí, conhecendo o coaching, conhecendo isso que você está tendo acesso agora, que eu me dei conta que era eu quem tinha que tomar as atitudes de mudança. Porque era eu que tinha as condições e a capacidade de mudar o meu casamento. E foi aí que as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a acontecer. E não é à toa que eu tenho hoje esse casamento maravilhoso com a minha esposa. Ela mudou também, sim, mas como eu te disse antes, isso foi acontecendo depois e em consequência da minha mudança, em consequência das atitudes que eu tomei. Eu espero que tudo isso tenha ficado muito claro para você. É fundamental que você tenha essa consciência de que é você que pode e que vai fazer algo diferente para acabar com as brigas no seu casamento. Eu creio que depois de tudo que eu já te expliquei até aqui, nós já possamos seguir adiante para a parte final do nosso curso, para a nossa última aula, em que eu vou te dar orientações do que você deve fazer para diminuir ou até mesmo fazer cessar as brigas no seu relacionamento. Vamos lá então? Então tá, eu te vejo na nossa próxima aula.